Assim, o trabalhador. O que é desalienar? O que é um indivíduo alienado? Na construção teórica ortodoxa, seria aquele que não se vê no resultado do seu trabalho, que era como acontecia antes da Revolução Industrial. O artesão, ele fazia o seu trabalho, fazia lá, sei lá, uma bacia, ele sabia, ó, essa bacia fui eu que fiz. Depois da Revolução Industrial, o trabalhador começou a fazer uma parcela do trabalho. Ele ia lá, apertava o parafuso, fazia ele. Depois ele passa na frente de uma loja, vê um televisor, ele não se reconhece naquilo. Ele tem que pagar aquilo. Ele nem sabe que foi ele que fez, quem é que fez aquilo. Sabe? Ele só está vendo parafuso ali. Isso seria alienação no conceito ortodoxo. Ampliando isso, seria todo aquele que não tem conhecimento da realidade. O alienado. O que é o alienado? Louco, né? O louco é aquele que não sabe, que tem uma percepção totalmente equivocada da realidade. Uma pessoa que, por exemplo, perguntar como é que é o mundo. Ah, o mundo é um lugar feliz, tá tudo muito certo, não tem guerra, todo mundo ganha bem, não existe doença. Esse cara é um cara alienado, ele não conhece a realidade. Então esse tipo de arte desse pessoal, dessa galera dos anos 50 e 60, que durou pouco, que em 64 veio a ditadura e acabou com tudo, ou pelo menos dificultou bastante, era nesse sentido, de uma arte que fosse desalienar a população. É uma discussão até hoje isso, né? Que a arte tem alguma obrigação social. Não necessariamente, a arte não tem que ter obrigação, mas é uma opção deles que tenha. Uma opção, uma contribuição com a humanidade, enfim. Até na época da ditadura mesmo, podia fazer filmes políticos, mas tinha que ser mais alegóricos, assim. Os sentidos, eles eram entendidos por alguns, né? Mas não era um discurso direto como esse filme aí, né? Isso. O Deus e o Diabo, o Terra em Transe, os fuzis, são todos políticos em plena ditadura. Só porque era arte, então a arte eles achavam que o povo não ia entender, então eles deixavam fazer, sabe? Nem todo filme saía, nem toda sequência saía também. E de fato, o cinema novo ele tinha muito esse problema de querer fazer esse tipo de arte, mas que de repente é uma arte que o povo nem via ou não entendia. E aí esse caso, que é vamos chamar de um cinema novo tardio, talvez, uma experiência que eles queriam ter feito e que não deu muito certo, esse foi um filme que teve sucesso popular, foi consagrado pela crítica, ganhou prêmio pra caramba, e ainda teve essa consciência ideológica, teve esse papel de politizar. Então acabou assim em grande estilo, né? Só falando um pouquinho então dessa questão da luta de classes e tudo mais, que é normal que tenha esse pessoal ligado ao empresariado vai ter um tipo de pensamento, é normal que tenha. Eu acho que não tem o empresário ficar pensando no trabalhador, ele é meio não faz muito sentido isso do ponto de vista dele, né? Claro. Como o trabalhador também vai pensar no interesse dele e não está muito preocupado com o empresário. Só que, na verdade, então fazer aqui um panorama do histórico das nossas constituições. A de 1891, que a gente estava falando, que fala alguma coisa, não fala exatamente sobre a greve, mas o Código Penal da época considerava um delito punível de 1 a 3 meses. A de 1934 não se manifestou, a de 1937 achou que a greve é ilícita e nociva à nação, que foi criminalizada de novo. Em 1946, tinha intervenção estatal no sindicato. 46 até 60 e poucos era mais ou menos a época que ele escreveu a peça. Tinha intervenção do governo. Em 67 foi o regime militar, proibição da greve de novo, que era considerada atentatória à segurança nacional. A greve só foi permitida mesmo no Brasil a partir de 88 com a Constituição. Hoje, praticamente todo lugar do mundo, né, as constituições permitem o direito à greve. Umas mais, outras menos. A dos Estados Unidos é a piorzinha, que a Constituição não fala, e tem umas leis esparsas assim, mas lá realmente é muito complicado. Os Estados Unidos, como normalmente é uma referência pra gente sempre se inspira, né, nos Estados Unidos, como se lá fosse uma coisa assim, um modelo a ser seguido. Lá é realmente muito complicado essa questão sindical e tudo mais. A gente é mais parecido com a Europa. A Europa tem, a França, por exemplo, já consta no preâmbulo da Constituição o direito à greve. É uma coisa, a França é dos países que mais faz greve, né? O movimento sindical forte, a França, a Alemanha, Itália. E uma coisa que me surpreendeu bastante, talvez mostra um pouco como mudou muita coisa, é o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, que tomou o partido dos sindicatos, começou, não sei até que ponto, mas não dá para dizer que que seja só a conversa dele, porque ele teve leis, ele colocou gente do sindicato no governo e tudo mais, e falou uma coisa interessante. Não vejo o movimento trabalhista como parte do problema. Para mim, ele é parte da solução. Não se pode ter uma classe média forte sem um movimento trabalhista forte. O presidente dos Estados Unidos falar um negócio desse,
E é bem interessante essa questão dos Estados Unidos, porque assim, aqui no Brasil é proibido o movimento sindical participar, ter candidatos, fazer campanha. Nos Estados Unidos, ao contrário, os sindicatos podem fazer campanha e muitos atribuem a vitória do Barack Obama ao movimento sindical. O movimento sindical em peso norte-americano fez campanha para o Obama. Como é que é o movimento sindical americano? Ele existe, mas não é efetivo? Existe, como é que é? Extremamente diferente do brasileiro, do europeu, ele é totalmente livre. Né? Nós temos assim, condições aqui no Brasil, por exemplo, o mínimo de um sindicato em um município, né? Uma categoria econômica em um município, né? Máximo não há. Nos Estados Unidos ele pode ser por empresa, ele pode ser por grupos, né? Por qualquer condição. Mas é um movimento extremamente esfacelado, ele não tem uma vida orgânica de lutas na relação de trabalho, né? Ele atua mais como uma entidade assistencial apenas, né? E desenvolve um trabalho mais forte político em si, com parlamentares, disputando a política do país como um todo. Né? Ele é muito mais uma área assistencial do que uma área de relação de trabalho, de pensar política de trabalho. Na hora que o Paulo falou dos Estados Unidos, eu me lembrei que realmente a referência do cinema novo não é nenhum cinema americano, né? Porque não tem filmes dos Estados Unidos político, francamente político, né? O neorrealismo, né, italiano, era político. O Godard, lá quando fez a chinesa, lá do maio de 68, né? Aquelas revoluções lá do estudantis, é francês, e aí do pessoal do cinema novo. E realmente os Estados Unidos não é referência deles, assim. Eles gostam de um faroeste, no máximo, assim. E engraçado, né? O grande marco é apenas a luta pela liberdade, né? É o único movimento ideológico que tem suas ressalvas, né? Mas é a questão da liberdade. Assim, né? É a única coisa que os Estados Unidos desenvolve ou defendeu em algum momento. Fora isso. Pois é, eu também tenho alguma participação no movimento sindical, só que a minha está relacionada a serviço público. E acho que a gente viu ali de indústria fazer greve, parece que o mais fácil ou o mais tranquilo de ter adesão da população é esse tipo, porque o pessoal não tem muito, se o cara lá parou de fabricar carro, né, o pessoal não vai sentir ali na hora a população. Agora no serviço público, por exemplo, parar, a população já acha ruim, né, porque a população usa aquele serviço. O comércio, eu acredito que deve ser a mesma coisa, eu não sei se já teve alguma greve de comércio aqui em Tubarão, o pessoal do comércio. Em 80 teve, mas foi ligado a uma greve geral que teve no país. Inclusive o nosso sindicato dos comerciários de Tubarão foi contra a greve, mas o comércio fez uma greve, né? Foi uma greve geral, tinha todo um cenário, e aí foi a única greve do comércio de Tubarão. Então aí tem essa questão da visão que a população tem, né? De a gente conseguir que a população apoie, porque às vezes é complicado para eles mesmo. É legal ter, Paulo, assim, porque ó, a gente está falando das greves no Brasil, Tubarão e tal, todas foram antes de 88, as grandes greves. E só foi permitido no país abertamente na Constituição de 88. Então, quando a lei permite, né? E outra, assim, é um registro que eu gosto muito de fazer, não se iludam com direitos. Nenhum direito social neste país e no mundo não saiu do suor e do sangue de alguém. Nenhum. Sempre. Todas as condições. A gente vai hoje discutir com um trabalhador alguma coisa, férias, isso é direito, meu, bate no peito. Mas ele não sabe que teve gente, que nem as pessoas do filme que morreram, que lutaram. Não veio nada de graça. Tudo teve uma luta. Qualquer direito social nesse país vem de uma luta. O que vocês acham, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa a respeito de greve, de alguma experiência? Só que... Pode falar. Não, só essa questão também de questão de direitos, é que volta e meia tem uma menção em revisar, principalmente em questão de Europa, assim, né? Em questão de a produção está ficando muito cara, coisa e tal, assim, eles voltam e meia tem a questão de querer revisar os direitos para o trabalhador começar a perder direitos. Reforma trabalhista para perder direitos e a produção supostamente ficaria mais barata e teria mais alcance. Até a lógica da modernização do mercado de trabalho traz sempre essa discussão, né? E é interessante porque assim, toda a modernização ela vem no sentido de melhorar a vida das pessoas, certo? Então, quando você traz tecnologia, a ideia é melhorar a condição de vida, não precisar tanto esforço físico, né? Só que isso sempre resulta em aumentar o lucro do patrão,
né, diminuiu o número de trabalhadores. Eu acho que a categoria, no país que a gente pode mais ver isso, é os bancários. Né? Os bancários eram uma grande massa